Numa comparação com 7 países europeus, Portugal aparece como o país com a taxa mais alta de mortalidade em 2020. Num estudo da Escola de Saúde Pública, os portugueses estão também na frente da mortalidade de outras doenças, que não a Covid, como doenças cardiovasculares e cancro. Se a hipertensão, o álcool, o tabaco, já se sabe, provocam a morte prematura por doenças associadas, investigadores portugueses comparam-nas à Covid-19 e avisam, após a pandemia, a população vai ficar mais vulnerável, podendo a Covid deixar sequelas típicas de uma doença crónica. Quantos anos de vida útil, de qualidade de vida, é que este problema nos tirou? E seja este problema o aumento por mortalidade não Covid ou o aumento por mortalidade Covid. E relembrar que aqui isto é uma peça que faz parte de uma equação maior da carga de doença, que também inclui os anos vividos com doença e incapacidade devido a um problema qualquer de saúde. Este estudo, realizado por investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública, analisou a mortalidade total e, em particular, por Covid, durante março até dezembro de 2020, ou seja, 6.000 mortes, tendo como comparação os períodos homólogos de 2017, 18 e 19. Acima de tudo, analisa a carga da doença a longo prazo e faz pensar no impacto da esperança média de vida portuguesa, que se encontra nos 80 anos e que pode vir a descer. Há aqui um peso, uma incógnita grande e importante, que é: será que a infecção por Covid vai ter impacto na carga de doença a longo prazo? Outra das comparações realizadas teve em conta 7 Estados europeus: Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Suécia e Países Baixos. Nesse campo, indica o estudo que Portugal foi aquele que no ano passado mais anos de vida perdeu por mortes precoces. De futuro, é possível, dizem, que a carga da doença por Covid seja grave e causa relevante de incapacidade crónica. A pandemia teve e está a ter graves consequências entre os doentes não Covid. Só em janeiro deste ano ficaram por realizar 200.000 consultas do Serviço Nacional de Saúde. Em relação às cirurgias, a queda é de 30%, consequência da decisão do Governo em suspender a atividade programada não urgente e reforçar assim o combate à Covid-19. Nós não tínhamos salas disponíveis, uma vez que nesta fase os recursos estão a ser alocados muito e muito bem para o tratamento e para o controle do Covid. Nós temos-nos a tentar adaptar e esta foi a solução que encontraram. A solução para Maria Isabel. A cirurgia é um glaucoma, uma das principais causas de cegueira a nível mundial. Não havia vaga no Hospital de Cascais e esta operação é canalizada para uma clínica do Grupo Lusíadas, em Lisboa. Caso nós não atuemos nesta fase, vamos sem dúvida causar-lhe sequelas, porque tudo o que estiver perdido, tratando-se de uma doença com células nervosas incapazes de se regenerar, se nós não atuarmos agora e atuarmos depois, aquilo que estiver perdido está. Mesmo sendo considerada uma cirurgia urgente, a espera foi de um mês. As orientações do Ministério da Saúde são para suspender toda a atividade programada não urgente, para que a maioria dos recursos do SNS estejam centrados no combate à Covid-19. As duas cirurgiãs são do Serviço Nacional de Saúde. Vamos entrar no olho e depois vamos criar um túnel, uma passagem entre a câmara anterior do olho, que é tudo o que está à frente da íris, da parte castanha do olho, e permitir então sair o líquido do olho e baixar a tensão. O Estado transferir um doente para o privado é uma solução que não acontece a todos. Os efeitos da pandemia em doentes não Covid são enormes. Só no mês de janeiro, comparando com janeiro de 2020, foram realizadas menos 21.493 cirurgias. Em relação a consultas, o número atinge quase as 200.000 a menos. Esta cirurgia a um glaucoma no Grupo Lusíadas custou ao Estado 920 euros. Foi um bocadinho melhor. Desejosa de me ir embora, mas está. Desde que há fortes condicionamentos à atividade programada não urgente nos hospitais públicos, nesta unidade privada de saúde já foram realizadas 333 cirurgias. Pedir a reforma de um dia para o outro é agora possível graças a uma nova ferramenta lançada pelo Governo. Quem queira fazer o pedido pode ir diretamente ao site da Segurança Social, preencher os dados e aguardar.
5, 6 ou até 12 meses. Era muitas vezes o tempo que se esperava desde que se pedia a pensão até o dinheiro começar a entrar na conta. De acordo com o Governo, este prazo pode agora ser reduzido para 1 dia. Para tal, é preciso fazer o pedido através da internet na conta da Segurança Social direta. É só clicar em pensões de velhice. Se concordar com os cálculos automáticos, faz o pedido, preenche tudo e aguarda. O Governo garante que em 24 horas o pedido estará formalizado e pronto a pagamento. Mas este valor é provisório. Mais tarde é feita uma verificação de todo o processo, que pode alterar o valor definitivo. Pode ser mais ou menos daquilo que aceitou receber. Para pedir a reforma em regime normal é preciso ter 66 anos e 6 meses, mais um comparando com o ano passado. Mas pode pedir reforma antecipada, com ou sem cortes. E estes cálculos também podem ser feitos no site da Segurança Social. Ana Serapicos, Hugo Antunes, RTP. É o tudo por tudo. Futebol Clube do Porto e Sporting. O Porto recebe amanhã os Leões a 10 pontos da liderança. O certificado europeu de vacinação poderá estar operacional antes do verão. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro no final da reunião do Conselho Europeu. O documento vai permitir viajar na União Europeia sem quarentenas, mas não é algo consensual entre os 27 países. É a grande novidade saída do Conselho Europeu. Um documento que agilize e dispense a realização de quarentenas. O ideal é que este certificado verde não seja um certificado nacional, seja um certificado comum a toda a União Europeia. O desejo que todos temos é que até ao verão seja possível que esse documento exista. Que ateste que um viajante está vacinado ou está imune por ter tido a doença, ou então que tem um teste negativo quando vai viajar. Caso contrário, tem de cumprir as regras de quarentena em vigor nesse país. Cabe à Comissão Europeia preparar e apresentar a proposta. That is important so that expectations are not too early too high. And it is very important that this system is neutral to political choices. Até porque o assunto não reúne consenso entre os 27. Je n'accepterai pas un système où, en quelque sorte, on conditionne l'accès à tel ou tel pays à un tel certificat. Nos jeunes n'auront pas été vaccinés fin juin ou début juillet. On ne va pas leur dire vous ne pouvez pas circuler d'une région à l'autre en aucun cas parce que vous n'avez pas le certificat de vaccination. Absehbarer Zeit von sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten, ich würde sagen von allen, einen digitalen Impfausweis national entwickelt haben, der über das Gateway der europäischen Ebene dann miteinander kompatibel ist und damit das Reisen mit mehr Informationen innerhalb der Europäischen Union möglich ist. A prioridade na União Europeia está na produção e distribuição mais rápida de vacinas e na agilização dos processos de licenciamento de novas patentes. And we want more predictability and transparency to ensure that pharmaceutical companies comply with their commitments. Em junho, a Comissão apresenta um relatório com as lições aprendidas desta pandemia, com António Costa convicto de que as regras do Tratado Orçamental continuarão suspensas até 2022. Foi com muita ansiedade que quase 300 passageiros partiram de Portugal para São Paulo num voo comercial extraordinário. Para muitos foi já a terceira tentativa para voltar a casa desde que os voos foram suspensos por causa da pandemia. Lisboa. O voo para São Paulo está cada vez mais próximo. Há 298 passageiros desejosos de voltar a casa. Eu estou com muita saudade da minha família e a gente já está aqui há quase 4 anos e quer voltar para nossa terra. Quantas tentativas para conseguirem regressar ao Brasil finalmente? Sim, estamos desde o dia 7 de fevereiro. Que aí o voo foi cancelado devido à pandemia, foi para o dia 16 e agora conseguimos esse. O voo TAP comercial e extraordinário resulta da grande pressão da comunidade e da negociação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros português e o das Relações Exteriores brasileiro. Gabriel Garcia diz ter vindo para Portugal para uma pós-graduação em fotografia. Na suposta hora do regresso, o prejuízo começou a avolumar.
Eu tinha uma proposta de emprego lá, já tinha arrendado apartamento, já estava com voo comprado, já estava com tudo programado para essa volta. E denuncia outras situações muito piores. Vi relatos de uma pessoa que já estava sem emprego, perdeu o emprego por conta da pandemia e foi despachada do lugar que estava a morar e não tinha dinheiro para se manter aqui, teve que vir dormir no aeroporto. Quando veio ao aeroporto, recebeu uma multa por não estar confinada. Na hora de partir com os 2 filhos, o pensamento de Viviane está longe dessa dura realidade, a pandemia e os números elevados no Brasil. Os 5 anos e meio que cá estive, sempre fui bem tratada, não tenho que reclamar. Vou mesmo para minha casa porque surgiu uma outra oportunidade para trabalhar e tenho lá meu cantinho e vou tentar. Não consigo dizer vai de vez, porque um pedaço do meu coração também cá está. Só podiam embarcar com o teste PCR negativo e um compromisso por escrito de quarentena à chegada ao Brasil. O voo acabou por descolar quase 45 minutos depois da hora rumo ao país irmão do outro lado do Atlântico. Este sábado será a vez de mais 298 passageiros regressarem a Lisboa. É notícia de última hora. O Sindicato dos Pilotos aprovou há momentos o acordo de emergência alcançado com a companhia. Os tripulantes da TAP também decidem hoje, ainda estão reunidos sem qualquer decisão. Se não aceitarem as condições, entra em vigor um regime sucedâneo mais penalizador e com mais despedimentos. Está decidido. Os pilotos disseram sim ao acordo de emergência alcançado com a TAP. A votação foi renhida. 617 votaram a favor, 576 contra e 18 abstiveram-se. Com o acordo ficam a salvo 500 postos de trabalho, mas saem ainda cerca de 200 pilotos através de rescisões amigáveis e com condições acima da lei. Estes profissionais sofrem, já a partir deste ano, um corte de 50% do salário acima de 1.330 euros. Falta agora conhecer-se o resultado da votação do Sindicato dos Tripulantes, o que deve acontecer ainda esta noite. Se chumbarem o acordo, entra em vigor o regime sucedâneo e assim terão de sair 750 tripulantes de cabine. Os cortes salariais começam em 900 euros e não em 1.330. São as consequências do plano de reestruturação da TAP, depois do Estado ter passado um cheque de 1.200 milhões de euros no ano passado. Este ano já é preciso mais. O Governo estará até a negociar com Bruxelas uma nova injeção de capital imediata. Os trabalhadores da Ground Force não vão receber salário este mês. A empresa do grupo TAP diz que não tem dinheiro. Até agora a Ground Force tem recebido ajuda da própria TAP, enquanto espera que seja desbloqueado um empréstimo que depende do aval do Ministério das Finanças. Quase 2.400 pessoas vão ficar sem salário no final de fevereiro. São trabalhadores da Ground Force, a empresa que presta assistência aos passageiros e carga nos aeroportos. Nada, digamos, fazia parecer que ia acontecer isto. O que menos esperavam chegou no e-mail a que a RTP teve acesso, enviado pelo presidente do Conselho de Administração da Ground Force. Sou obrigado a comunicar que não estamos em condições de garantir, neste momento, o pagamento dos salários de fevereiro, sem que esteja concluído o processo de empréstimo bancário. Prevemos que esta situação só seja resolvida e desbloqueada nos próximos 15 dias. A Ground Force é uma empresa do grupo TAP, participada em 49,9%. Atravessa dificuldades financeiras por causa da pandemia, tal como todo o setor da aviação. Mas os salários nunca falharam, garantem os trabalhadores. O método que tem sido utilizado nos últimos meses, relembro, julgo a partir de novembro, ou desde novembro, tem sido com o acionista, no caso, a TAP. Temos resolvido, têm sido pagos com as dificuldades inerentes a isso, mas têm sido assegurados os vencimentos. Mas a TAP deixou de poder financiar a Ground Force, disse a administração ao sindicato. A TAP, por força de estar a ser intervencionada pelo Estado português, não pode despender de €1 que seja sem isso ter uma autorização das finanças. Ok? Até conseguimos compreender isso. Agora, o que não se compreende é essa autorização não ter chegado a tempo e horas para os trabalhadores poderem receber o seu salário. Também à espera de luz verde do Ministério das Finanças estará uma garantia do Estado para um empréstimo pedido pela Ground Force. A empresa diz-nos, anda-nos a dizer, desde julho de 2020, está a tratar de um empréstimo de 30 milhões de euros
e para o qual precisa do aval do Estado. Bom, vamos lá ver, desde julho de 2020 até agora, já passaram muitos meses. Contactado pela RTP, o Ministério das Finanças não esclareceu a situação. O Brasil registrou nas últimas 24 horas o maior número de mortes desde o início da pandemia, quase 1.600. O país deverá enfrentar a pior fase da pandemia nas próximas semanas. Apesar disso, o presidente Bolsonaro continua a levantar dúvidas e a questionar a necessidade de usar máscara de proteção. Reportagem do correspondente Pedro Sá Guerra. 1.580 mortos, o número mais elevado até hoje, desde o dia em que a Covid-19 provocou a primeira vítima mortal no Brasil, foi a 12 de março de 2020. Há precisamente um ano, foi detectado o primeiro caso do novo coronavírus. Dos 26 estados brasileiros, 12 registram aumentos significativos de novos casos e o descontrole é total. O aparecimento das novas estirpes disseminadas já em todo o Brasil, eles mostram, na verdade, para lá de se essa nova estirpe é mais infecciosa ou não, que não houve nenhum controle efetivo, né, da disseminação dessas novas cepas, dessas novas estirpes. Um cenário que irá piorar nos próximos tempos. O que é possível já aferir pela própria situação de crescimento de casos espalhados em todos os estados, praticamente todos os municípios, principalmente nas capitais brasileiras, tá? É que esse número de mortes, esse recorde, número de mortes diários, deve aumentar consistentemente, tá? Para os próximos dias. No dia mais mortífero da pandemia no Brasil, o presidente Bolsonaro reage questionando o uso da máscara e o distanciamento social. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. Já o Ministro da Saúde, o General Eduardo Pazuello, reconhece que o momento é de grande preocupação e admite que a propagação do vírus está a aumentar a um ritmo acelerado. André Voz e Pedro Sá Guerra, a RTP no Brasil. Joe Biden lança hoje a sua primeira ofensiva militar na Síria, como resposta a um ataque de uma milícia apoiada pelo Irão. O presidente norte-americano já falou com o rei saudita sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi. O relatório confidencial confirma que o príncipe herdeiro autorizou o assassinato deste jornalista. Reportagem do correspondente João Ricardo Vasconcelos. Foi o próprio Joe Biden a autorizar o bombardeamento contra a milícia que é apoiada pelo Irão. Na sua primeira ofensiva militar, o novo presidente dos Estados Unidos escolheu o alvo mais pequeno das alternativas que lhe foram apresentadas, avançou o New York Times. We allowed and encouraged the Iraqis to investigate and develop intelligence, and that was very helpful to us in refining the target. Os Estados Unidos retaliaram agora contra os mísseis disparados pela milícia xiita a semana passada e que atingiram uma base militar na cidade iraquiana de Erbil. Um soldado americano e outras 8 pessoas ficaram feridas e um colaborador contratado acabou por morrer. Os edifícios atingidos pelo ataque aéreo norte-americano ficam no leste da Síria, junto à fronteira com o Iraque. Esses prédios serviam de plataforma logística de apoio às milícias que atacam constantemente a zona verde iraquiana. We're confident that that target was being used by the same Shia militia that conducted the strikes. 22 combatentes sírios pró-iranianos poderão ter morrido, mas o Pentágono não adianta mais detalhes sobre a operação. A resposta norte-americana não pretende fechar a porta da diplomacia. Joe Biden ainda quer negociar com o Irão o regresso ao acordo nuclear. E está a resolver outros problemas na política externa. Telefonou ao rei da Arábia Saudita antes da divulgação do relatório confidencial que implica diretamente o príncipe herdeiro na morte do jornalista Jamal Khashoggi. O presidente norte-americano vai passar agora a tratar sempre diretamente com o rei saudita, sem falar com o príncipe, que é o líder de facto. E podem estar em cima da mesa sanções, como a suspensão da venda de armamento. Ricardo Guerreiro e João Ricardo Vasconcelos, RTP, Washington. O guarda-redes Alfredo Quintana não resistiu à paragem cardiorrespiratória e morreu hoje aos 32 anos. O Futebol Clube do Porto e a Seleção Nacional de Handball perdem assim um dos melhores guarda-redes da história.
impossível. Quem há um mês defendia assim com tudo as redes da seleção nacional, agora desaparecer. Alfredo Quintana era solidez, uma parede elástica que o coração derrubou. Esta poderá ter sido mesmo a maior derrota da nossa vida mesmo. E se eu pensar nele, isso ajuda-me a superar o momento, porque ele sempre foi uma pessoa guerreira. Na segunda-feira, uma paragem cardiorrespiratória durante um treino do Porto levou direto para os cuidados intensivos do Hospital de São João. Em estado crítico, resistiu até esta sexta-feira. Com raízes cubanas, jogava no Porto desde 2011. 6 vezes campeão nacional, uma vez vencedor da Taça de Portugal e 2 da Supertaça. Representou a seleção no Europeu de 2020 e Mundial de 2021. Há de contar-se, durante muitos anos, a maneira como enchia a baliza. Estará sempre entre os melhores guarda-redes do mundo. Estará sempre entre os melhores guarda-redes do mundo. Nós falávamos muitas vezes sobre isso. O Presidente da República lamentou o falecimento de Alfredo Quintana. O handball e o desporto português ficam mais pobres com esta partida precoce que a todos consterna. As casas do guarda-redes, seleção e Futebol Clube do Porto de luto. Os Dragões retiraram a camisola número 1. Espiritualmente, o Quintana só falecerá no dia em que falecer o último de todos aqueles que com ele lidaram, porque será uma memória viva para todos nós. Condolências por todo o país numa perda que esbateu rivalidades. Aos 32 anos, cedo demais, o adeus ao bom gigante. Eu jamais esquecerei a forma como ele abraçava, por exemplo. Isso vou guardar em memória. E amanhã a classe